E olha, muita gente importante está passando por aqui para falar de pecuária, para falar de resultado, para falar daquilo que interessa ao produtor rural. E uma dessas pessoas aqui que eu tenho o prazer de falar é o Flávio Dutra de Resende, ele que está aqui, está presente nesse evento aqui também, participando aqui dele, mas também para falar um pouco a respeito de um outro grande evento que vai acontecer no mês de agosto. Eu estou falando do Beef Day. Flávio, obrigado pela sua participação aqui no canal do Boi. Esse é um evento diferenciado, esse evento que vai acontecer no próximo dia 15 de agosto, ele traz uma discussão, um debate diferente e ele é voltado para pequenos, médios e grandes produtores. Como é que funciona esse dia, esse encontro que nós vamos ter no interior de São Paulo no próximo mês de agosto? Boa tarde. Bem, boa tarde, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando para todos. Bem, esse é um evento que nós vamos realizar agora no dia 15 de agosto. Na realidade é um evento que faz parte do nosso calendário, ele vai ser bianual. Nós fizemos a primeira edição em 2016, né, onde nós contamos lá na Apto em Colina, onde nós desenvolvemos o projeto do Boi 777, onde nós contamos com a participação de em torno de 1.200 pecuaristas, onde eles tiveram a oportunidade de presenciar na prática aquilo que a gente fala hoje da evolução do processo de produção, que é o conceito do Boi 777. Esse conceito hoje, dá para dizer que o pecuarista, o produtor rural, ele tem absorvido, ele está sendo absorvido, há uma necessidade de absorver esse conceito? Certamente, até porque hoje as margens produtivas da fazenda estão caindo cada vez mais, ou seja, está sobrando menos dinheiro para o pecuarista. O único caminho, né, um caminho sem volta, é um caminho de intensificar. Só que para poder intensificar, ele tem que saber os caminhos que ele tem que seguir. Então, quando a gente começou a idealizar esse evento, foi para mostrar que existem várias alternativas a serem seguidas. Porém, são caminhos que servem para um pequeno produtor, para um médio produtor e para um grande produtor. Prova disso é que a gente já tem hoje vários pecuaristas adotando esse tipo de tecnologia preconizada pelo sistema do Boi 777, desde estados do norte, né, estamos falando de Rondônia, do Acre, onde já tem casos de sucesso muito grande, passando pelo Mato Grosso, Tocantins, aqui no MS, né, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Paraná. Então, assim, já está disseminado, é um conceito que muitas fazendas já estão empregando. Flávio, você citou agora, eu achei bem interessante, você citou pequeno, médio, grande, né? Não é, então, o que influencia hoje a ter uma produção eficiente na pecuária não é o tamanho da propriedade, não é a questão climática, não é a questão regional, é uma absorção de ferramentas de gestão para ter esses resultados, pode-se dizer assim? Com certeza. A primeira coisa que o pecuarista tem que ter em mente é que ele precisa de ter os números da fazenda na mão. Consequentemente, depois ele precisa de fazer gestão desses números, ou seja, ele tem que ter uma equipe de gestores, ele ou alguém contratado por ele, que possa fazer isso. Baseado nos números que ele tem na fazenda, se estabelece as metas de produção, ou seja, quantas arrobas eu vou produzir, por exemplo, por hectare ano. E quanto menor for a fazenda, mais produtiva ela tem que ser. Até porque ela precisa diluir os custos fixos dela. Então, se eu tenho uma fazenda pequena e preciso ter uma receita maior, eu tenho que adotar cada vez mais tecnologia. Esse mesmo raciocínio vale para uma fazenda média e uma fazenda grande também, ou seja, vale para todo mundo. Flávio, vou fazer uma pergunta um pouco mais complicada, talvez. Há algum tempo, né, com pesquisadores da Embrapa Gado de Corte, nós conversávamos a respeito do custo do pecuarista. Custo de arroba, custo de produção, custo de alojamento, de ter a arroba ali parada, de não estar comercializada ou estar comercializada. Hoje o pecuarista brasileiro, pensando assim na grande massa, ele conhece os seus custos de produção por arroba, o custo de produção da sua pecuária? Infelizmente, não. Nós vivemos num sistema de produção que o pecuarista usa assim, eu acho que o meu custo de produção é esse. A diferença entre achar e ser pode ser muito grande. Então, ou seja, hoje as margens da atividade é inerente, elas estão caindo. Não é só a margem da pecuária de corte, a margem da pecuária de leite, de outras commodities também que estão acontecendo. Mesmo em outros setores da nossa economia, a gente está vendo que as margens estão caindo. Então, a única forma que você tem de tentar contornar esse problema de redução de margem é redução de custo. Mas qual custo? O custo fixo. Ou seja, o fato de eu manter um boi por hectare, eu manter 2, 3 bois por hectare, quanto mais bois que eu mantiver por hectare, o custo da minha cerca é a mesma. O custo dos funcionários que estão operando, manejando aquela área é o mesmo. Ou seja, eu consigo reduzir esse tipo de custo. Aí sobra mais dinheiro na fazenda. Agora, para fazer isso precisa de usar tecnologia. Não é saindo usar tecnologia sem saber. Você tem que ir atrás da informação. E um evento como esse aqui no Confinar é um evento onde os pecuaristas vêm
para buscar informação. Por isso que é importante a participação, principalmente dos pecuaristas, nos eventos na sua região. Bom, e antes de eu falar do Boi 777, propriamente dito, de uma publicação fantástica que está aqui na mão do Flávio, vou te fazer uma última pergunta a respeito do contexto geral. A integração lavoura-pecuária-floresta, ela ajuda o pecuarista nessa questão do custo? Essas possíveis parcerias, inclusive com agricultores, pode ajudar o produtor rural, o pecuarista, em relação a reduzir os seus custos fixos? Com certeza, até porque é o seguinte, quando a gente fala da parte, vamos isolar parte de floresta, você tem além do impacto de bem-estar dos animais que ali estão, você tem uma renda extra porque essa floresta depois vai ser explorada economicamente. Então é um 13º salário que vai entrar na fazenda conforme o ciclo daquele tipo de floresta que ele está explorando. Agora, o animal sob condição de bem-estar, de sombreamento, ele produz mais, ele gasta menos energia. Além do mais, isso tem um apelo comercial muito forte, porque nós precisamos que o consumidor de carne, que estiver nos grandes centros consumidores, quer seja aqui no Brasil, quer seja na Europa, em qualquer outro lugar do mundo, entenda que a nossa pecuária é uma pecuária sustentável. Ou seja, nós não somos poluidores, nós não somos desmatadores, nós somos uma pecuária que se produz de forma eficiente. Agora, quando eu integro isso aí com a agricultura, eu passo a ter pastos de qualidade o ano inteiro, porque tem hora que no período da chuva que é naturalmente você tem um pasto melhor, quando eu integro com a agricultura, eu passo a ter um pasto de safrinha, que numa época que a maioria dos pecuaristas está sem pasto, aquele pecuarista está tranquilo, porque os pastos da fazenda estão tão adequados, estão de qualidade. E mais ainda, toda agricultura deixa resíduo. Resíduo que pode passar pela barriga do boi, fazer esse boi engordar, ou passa a ser uma simbiose entre agricultura e pecuária. Tá certo, Flávio. Bom, e aí o Flávio acabou citando aqui até um conceito da arquitetura, né, chamado conforto bioclimático, quando você tem essa condição melhor para os animais que estão na propriedade. Mas aqui o Flávio está com uma publicação, está com um livro aqui na mão, que fala exatamente sobre o Boi 777, e eu gostaria que você mostrasse, se a gente pudesse mostrar aqui para os nossos colegas aqui que estão fazendo, está aqui o meu colega mostrando. Vai mostrar já, vocês estão vendo aí algumas imagens aqui do Confinar. Está aqui na minha mão, entendendo o conceito Boi 777. Eu sei que muita gente no Brasil está pensando agora como é que eu faço para ter esse livro e qual que é o conteúdo dele. Bem, primeiramente, em relação a como adquirir esse livro, nós já estamos divulgando isso aí na internet, nas mídias sociais, então isso vai certamente chegar a todos os interessados, tá? Agora, o conceito do Boi 777 nada mais é do que estabelecer uma meta produtiva. O somatório desses 3 sets dá 21, ou seja, eu produzi um boi com 21 arrobas em até 2 anos de idade, ou seja, eu consigo matar esse boi aos 2 anos de idade, em até 2 anos de idade. Bem, para que isso aconteça, eu tenho as 3 fases. Eu preciso ter bezerro, eu preciso que esse bezerro seja recriado o mais rápido possível e, por fim, eu tenho que terminar esse animal. Então, o livro mostra essas 3 etapas. Que tipo de genética que eu vou utilizar, quais são os cuidados sanitários que eu preciso, quais são os cuidados nutricionais que eu preciso para um boi, desde o nascimento, de um bezerro desde o nascimento, na realidade antes até do nascimento, e até esse animal chegar lá no abate. Nós estamos preocupados exatamente em produzir uma carne para atender a exigência de um mercado consumidor que cada vez está se tornando mais exigente, ou seja, num futuro não muito distante, quem estiver produzindo boi que não atende à necessidade desse consumidor, possivelmente vai encontrar frigoríficos não querendo comprar o seu boi. Ele vai vender para quem? Ou seja, você está totalmente fora de mercado. Então isso aqui é o que a gente chama que é um boi flex, ou seja, ele atende qualquer tipo de mercado, quer seja mercado interno e ou mercado externo. Isso facilita muito o desenvolvimento da nossa pecuária. Flávio, pode-se dizer que o Boi 777, ele traz esses benefícios para o consumidor e, evidentemente, para a indústria, e o produtor tem que receber por isso também. Mas ele baixa custo dentro da propriedade, ele reduz algumas perdas que acabam acontecendo, seja por falha na administração nutricional, na administração sanitária, entre outros fatores. É esse o pensamento? É esse o conceito, tá? É esse o pensamento. Na realidade, aqui, todos os resultados que estão nesse livro, eles são fruto de pesquisas nossas. E ao final do livro, nós pegamos 5 exemplos na prática de pecuaristas que estão fazendo isso aí no Acre, em Rondônia, em Goiás, em Minas Gerais, tá? São Paulo, no Mato Grosso e aqui no Mato Grosso do Sul, para mostrar que isso é um conceito
que os pecuaristas que já aderiram a esse conceito, ou a essas práticas de produção, já estão empregando-a nas suas fazendas e conseguindo resultado. Ao se produzir mais e se abater um animal mais jovem, eu estou reduzindo principalmente o custo fixo da fazenda, que é onde o pecuarista às vezes tem dificuldade em entender isso aí. Enquanto a média de abate no Brasil está ainda aos 3 anos de idade ou mais, o pecuarista que adere ao sistema do boi 777, ele mata 1,5 giro por boi, enquanto que aquele outro pecuarista tradicional mata 1 giro só. Então, consequentemente, ele passa a ter mais receita na fazenda. Mais receita, tem uma situação por unidade animal por hectare muito mais efetiva, né? Muito mais eficiente dentro da propriedade rural e com um número, olha, interessante isso, um número menor de animais talvez do que aquele que se tinha antigamente. Você mantinha muito mais animais dentro da propriedade, é mais ou menos isso, Flávio? Sim, eu tiro uma categoria animal pesada, velha, às vezes problemática, quando você não castra esse animal, ou seja, um boi inteiro, né? Quebra a cerca, destrói muita instalação, eu tenho que fazer mais custo de manutenção. Eu tiro esse boi quando ele começa a me dar problema na fazenda e troco por um bezerro. Ou seja, eu tiro uma categoria animal pesada. A partir do momento que eu tirar uma categoria animal pesada, eu posso trocar um boi, ainda em processo de engorda, mas que não esteja pronto, por 2 bezerros, por exemplo. Ou seja, aumenta a minha quantidade de animais na fazenda, trabalhando cada vez com animais mais jovens. Para encerrar aqui, Flávio, a nossa entrevista, qual pecuarista no Brasil está apto a aderir o boi 777? Todos, basta querer. Ou seja, primeira coisa é que ele precisa de entender, tá? Eu cito um exemplo seguinte, na vida todo mundo tem que ter uma meta, né? Nós temos metas para tudo. Então você pode ter uma meta para perder peso, né? Fazer um regime, por exemplo. Agora, para se estabelecer uma meta, tem que saber que se eu consigo atingir aquela meta para não gerar frustração. Não adianta eu chegar num pecuarista que mata boi com 17, 18 arrobas e um boi de 3 anos de idade e falar que no piscar dos olhos ele vai atingir essa meta do 777. Não, ele vai ter que começar a matar boi de 30 meses, aumentar para 19 arrobas, ou seja, começar a investir em genética, em sanidade, em nutrição, em operacional da fazenda, em gestão da fazenda. Tá certo, Flávio, obrigado pela sua participação aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Ok, eu que agradeço. Um abraço. Obrigado. Conversei aqui com Flávio Matos de Rezende. Ele falou a respeito do Beef Day, vai acontecer no mês de agosto, um grande evento. Já vou falar por aqui que o canal do Boi vai estar presente. Conversamos também aqui com um produtor rural, com um pecuarista que faz integração lavoura-pecuária. Então, a Agricultura BR, terceira edição, foi muito especial. Vamos voltar amanhã daqui, a segunda edição será daqui também, ou pelo menos grande parte dela, mostrando essa tecnologia, informações, aquilo que o produtor rural, não só pecuarista, mas o produtor rural precisa saber para ter mais resultados e maior rentabilidade na sua produção.